Nós estamos aqui com o engenheiro Igor Rister, ele que é sócio proprietário da construtora Coproenco, um dos nossos patrocinadores aqui da segunda temporada do Agro em Dia Podcast, e é uma construtora que atende fortemente o agronegócio, faz obra de silo, barracão graneleiro, armazém de máquinas, e ele está aqui no evento do Dia de Campo da Girassol Agrícola, dando uma olhada aqui em tudo e também lambendo a cria, né? Porque você tem obra, e obra grande aqui na fazenda da Girassol Agrícola, né? Igor, fala um pouquinho aí da construtora Coproenco, o que vocês fazem, qual que é o foco de vocês e um pouquinho aí da história de vocês com a Girassol também, né? Com certeza. A construtora foi fundada em 1980, ou seja, esse ano vai fazer 43 anos. É meu tio que veio do sul, veio também junto com o pessoal do agro, que começou na época aqui, né? Seu Gilberto, Girassol, outras fazendas aqui em volta. Então ele percebeu, lá no sul trabalhava em outra linha de obra, né? E aí percebendo esse nicho aqui de mercado que é o agro, se mudou para cá. Então agora eu já estou há 18 anos na empresa, agora a gente assumiu essa... Nova geração? Exatamente, uma nova geração aí. Então a gente vem apostando muito, sempre cada vez mais, né, no agronegócio. E aqui nós temos muitas obras aqui dentro da fazenda, desde da época que o seu Gilberto chegou, já foi as primeiras obras que ele fez aqui, já foi com a construtora. E desde então não para mais, né? Desde a gente atende a fazenda aqui, atende no Prata, atende agora na Bahia, Aripuanã, No Piqui também, no Piqui do Araguaia, com certeza. Então, assim, aonde o pessoal vai, a gente vai junto, né? Tem que fazer a obra. Então são 40 anos de Girassol e 40 anos da Coproenco também atendendo a Girassol. Exatamente, 40 anos que a gente atende a Girassol. Um tempinho já, né? A empresa tem 42, mas o pessoal que começou aqui... E o pessoal do agronegócio aí, os produtores que estão buscando construir dentro de suas fazendas, o que eles podem esperar da construtora Coproenco? Cara, prazo, qualidade, o nosso comprometimento que entregar a obra dentro do... Porque assim, o agro sempre tem aquele período que ele precisa fazer a obra, né? Ele precisa acabar, em dezembro tem que colher. Então esse comprometimento que a gente tem com Isso é versátil, né? Porque vocês conseguem se mobilizar toda uma estrutura para aquela fazenda, né? Exatamente. As fazendas estão deslocadas, né, dos centros urbanos, então hoje a Coproenco consegue dar o suporte total do início ao final, mesmo a fazenda estando a 200 km, por exemplo, de um centro urbano. Exatamente. Essa última que a gente entendeu agora, nós estamos em Rondonópolis, a obra em Aripuanã, tem mais de 1.500 km de distância e sendo 270 km da cidade e 250 km só de estrada de chão. Olha o tamanho da logística. Então, e lá também teve um desafio muito grande, porque em dezembro começam as chuvas e em janeiro acaba por alagar algumas estradas que acaba não tendo acesso mais às obras, né? Então a gente teve um prazo muito curto para fazer, foi de começo de junho até metade de dezembro, um pouco final de dezembro. E conseguimos entregar dentro do prazo e tudo certinho, a obra bem feita. Foi cerca de 6 meses da obra bruta mesmo e agora mais uns 60 dias para fazer alguns repique, acabamento. Exatamente. Claro que antes de tudo isso a gente já estava trabalhando lá na construtora, planejando e fazendo os pré-moldados para poder chegar lá e construir o menos possível, tentar industrializar ao máximo, né? Levar pronto, fazer, né? Tentar levar o máximo de tudo pronto para poder fazer só a montagem de estruturas. É muito importante também, né? Você que é executor, né? Ter um planejamento, né? Ter um projeto completo do que vai ser a fazenda no futuro, para que você não construa um negócio que daqui a um pouco você tem que fazer os puxadinhos, ampliando, Exatamente. ou aquela sede ficar, ou a agroindústria, né, deslocada, né, do eixo do crescimento da fazenda, né? Com certeza, é fundamental esse planejamento e é o que faz toda a diferença, né? No atendimento ao cliente, nos prazos de obra e tudo mais, né? E falando de atendimento, assim, se você já atende um mesmo cliente há 40 anos e hoje continua fazendo obra para ele, então isso aí é a prova de que o atendimento é muito bem feito, né? Acredito que seja... Essa é a resposta. Exatamente. Assim, os clientes, todos nós, já mudou. Às vezes o meu tio trabalhava com o proprietário, daí o filho dele assumiu e hoje até netos às vezes estão assumindo, mas a construtora continua atendendo a fazenda porque é um desafio nosso também. Sempre tentar se adequar com os novos pensamentos, de pessoas novas que vêm para trabalhar, né? Então a gente faz o máximo para poder continuar atendendo sempre da melhor forma possível. Então você que tem a sua fazenda, né? E agora a gente está verticalizando, colocando irrigação, pivô, armazém, né? Até a agroindústria, né?
Logo vai ter um episódio que nós vamos mostrar lá na Bahia, inclusive, né, na Fazenda Aramis, onde tem todo o início, não só a produção, mas sai a camisa pronta. Então, dentro das fazendas estão agora as indústrias têxteis dentro de uma fazenda. Então, automaticamente você vai conseguir verticalizar o seu negócio e agregar valor. Não só vender a matéria-prima, que é o grão, que é o girassol e etc. Né? Por isso que tem que ter alguém do lado para poder comportar, e se não contratar lá o Zé da esquina, que tem lá uma bitoneira, etc. e fazer nas coxas, porque obra e construção é um investimento caro e tem que ser feito com qualidade, com pessoas, como a gente faz hoje no agro. Os melhores especialistas para poder plantar a melhor cultivar, nós temos que ter também na engenharia, na construção. Com certeza. E só para o pessoal ter um número na cabeça aí, Igor, quantos mil ou milhões de metros quadrados vocês têm construído? Então, hoje a gente está próximo de 1.800.000 metros quadrados já construídos. De obra construída, é coisa pra caramba, né? Então, tem obras aí que você vai, vamos lá no finalzinho lá ver como é que tá o fundo da obra, lá tem que ir de bicicleta, pelo menos, né? Porque, exatamente, tem uma obra aqui pertinho, inclusive, que dá 40 por 620 metros de comprimento. Caramba. Se ir de volta dá um quilômetro e pouquinho, né? Um quilômetro e 200. Né? Tem que ir de caminhonete, já cansa um pouco. Já dá uma cansadinha, então a gente... claro, a gente não se preocupa com isso, mas quando pega umas obras grandes desse jeito, assim, é motivo de muito orgulho para nós, com certeza, né? As pessoas confiarem tudo isso daí na nossa mão e tal, né? E você agora, apoiando o Agro em Dia, né, como um patrocinador, qual é a sua visão? A gente, né, expandir um pouco desse conhecimento e levar para a turma do agro? Com certeza. A gente faz obra no Brasil inteiro. A gente já fez obra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Bahia. Então, assim, Bahia. Então, a gente quer estar no Brasil inteiro. E eu acho que vocês são uma ferramenta fundamental nisso daí, porque eu acho que o podcast é visto no Brasil inteiro e em todo lugar. Então a gente quer democratizar essa informação, né? Exatamente. A importância do segmento da construção civil no agronegócio, que tem tudo a ver. Com certeza. Ela está em tudo, né? Tem tudo. Onde crescer, onde expandir, tem construção civil. E se o pessoal quiser fazer uma obra aí, como é que eles te encontram, Igor? Pode encontrar pelo Instagram, entrar em contato, ou liga na construtora, liga no meu celular. Qual que é o telefone aí de contato? Vou passar o meu celular da construtora. Tanto faz, pode ser o meu celular, liga e fala direto comigo. É 66 999 88 98 97. Então é isso aí, nós vamos colocar na tela aí para vocês darem uma olhada, ligar lá, um QR Code aí com o arroba deles, o Instagram deles, vocês conseguem achar a construtora Coproenco. Anota o telefone da construtora também, 66 3423 4886. Liga lá, fala com a secretária, fala comigo, a gente vai entrar em contato, vai ver a necessidade e vai solucionar com certeza. Vamos tentar. Nosso negócio não é fazer obra, é criar soluções. É isso aí. É isso aí, construindo um novo agronegócio do futuro. Nós estamos aqui na frente de uma mega obra que foi construída pela Coproenco, aqui na fazenda do Grupo Girassol Agrícola. É uma unidade de beneficiamento de sementes de soja, uma obra que é complexa, não é uma obra simples de se fazer, tem muitos detalhes construtivos. E esse é o principal tipo de produto que a Coproenco tem para oferecer para os clientes? Com certeza, Antônio. A gente trabalha com as obras completas, né? Desde a parte da fundação, parte de estrutura metálica. Então tudo que vocês estão vendo aqui foi a consultora que fez. Claro, com exceto dos equipamentos, né? Com exceção dos equipamentos, mas de restante a gente trabalha com serviço completo. Então, claro, a gente começa aí fazendo um estudo preliminar do solo, para ver que tipo de fundação que vai ser utilizada. Depois a gente parte para a parte de estrutura metálica, tudo calculado lá pela construtora também, levando em consideração o local, os ventos da região e tudo mais. E o resultado é esse, né? Foram, se eu não me engano, 6 ou 7 meses de obra. Parecia... Muita gente achava que não ia dar tempo de fazer, porque, como eu falei, no agro sempre os prazos são sempre curtos, tem aquelas janelas de plantio, de colheita e tudo mais. Então a gente tem que se adaptar também, né? E conseguimos, com muita perseverança aí, vencer isso daí e entregar a obra dentro de prazo. A gente costuma falar que a soja não espera, né? Então, se o pessoal vai colher em janeiro e aí, de repente você começa uma obra lá em abril, março, que seja, se você começar atrasado, não tem como você explicar para um pé de soja que a obra vai atrasar um pouco, né? Exatamente. O negócio é todo um planejamento, né? As grandes indústrias como a Girassol e como outras empresas aí do ramo já faz todo um planejamento anual, então assim,
Antigamente ainda isso acontecia mais na última hora, mas hoje o pessoal tem se organizado muito porque sabe dos períodos de chuva, sabe do período de colheita, então cada vez mais vem tendo mais planejamento ainda, né? E a ideia é essa, a gente cada vez mais se planejar para errar o mínimo na obra, para errar ou não errar, né? Não fazer nada fora do tempo aí, porque depois o prejuízo pode ser bem maior, né? Não é uma obra, é uma colheita que tem que ser armazenada, que tem que ser beneficiada, então e a gente assim, é parceria mesmo, se precisar trabalhar em 3 períodos a gente trabalha, tem que entregar a obra no prazo certo, e a gente está disposto sempre a fazer isso junto com os parceiros nossos. Então o produtor aí pode confiar na Coproenco para construir as suas obras. Com certeza. A gente agilidade, comprometimento, flexibilidade, é isso aí. É isso aí. Estamos aqui na usina de semente da Girassol Agrícola e é um dos últimos prédios que foram feitos aqui pela Coproenco. Eu tenho a satisfação de estar aqui junto com o diretor-presidente da Coproenco, que sempre foi a nossa parceira desde o início dos anos 80. Nós começamos lá, aqui nos fundos tem um barracão lá que hoje é oficina, começou aqui também. E hoje nós estamos em 2023 e continuamos parceiro ainda, né? Agradeço muito tudo que o senhor fez por nós e por acreditar na empresa. E como a gente tem falado, começou com o senhor, depois já passou para outros diretores da empresa e a construtora continua junto com vocês sempre. E a gente sempre agradece a oportunidade e a confiança que vocês nos deram. E esperamos continuar muito tempo ainda junto com vocês, que eu sei que vamos longe. Eu agradeço ao Beno, que foi o idealizador aí da Coproenco, junto com o sócio dele. E hoje está na mão de vocês, né? Sobrinhos, então, os parabéns. Uma empresa que tem idoneidade, tem compromisso, tem missão e que sempre nos entregou aquilo que ela prometeu fazer. Então nós estamos muito agradecidos pela parceria com a Coproenco. Nós queremos que agradecer tudo que o senhor tem feito por nós, aí, acreditado em nós, e vamos continuar ao longo prazo ainda, muita coisa para fazer ainda. Sei que a Girassol tem muita obra para abrir no Brasil inteiro e a gente vai. Se for fora do Brasil, vamos também. E onde vocês estiverem, Bahia, Aripuanã, aqui, Pequi, Prata, onde vocês tiverem obra, a gente tá junto. Pode contar sempre conosco. E não para, né? A obra não para, graças a Deus. Graças a vocês, empreendedores, que estão sempre vendo novas oportunidades e sempre descobrindo novas tecnologias e aplicando elas na fazenda. E para isso sempre precisa de construção, né? E nós nos dispomos a estar sempre preparados para isso. Obrigado. Pré-moldado e... tudo que é agroindustrial, a consultora se dispõe a resolver e construir. Obrigado aí, Igor, pela visita. Obrigado, senhor. Tá? Pelos 40 anos de parceria, né? 40 anos de parceria, o tempo que nós estamos aqui. 40 anos de parceria com a Coproenco. Nós estamos aqui na fazenda, né, Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades,
você consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa, E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio, nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. é isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um pack house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura. A Conteflex para produtos a granex. E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora na sua fazenda, Ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada, né, contrate o pessoal da Coproenco. é isso aí. E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal Da Forwatch, né, soluções para a geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da Forwatch, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro, é isso aí. Fala, moçada do agro, estamos aqui hoje em mais um episódio do Agro em Dia Podcast para conhecer uma empresa exemplo de construção no agronegócio. Estou com dois engenheiros civis que são sócios, donos da empresa hoje, que constroem para diversos produtores agrícolas dentro e fora do estado do Mato Grosso. Esses caras que têm uma história de mais de 40 anos, com diversos clientes, com diversas obras dentro de fazendas, e vocês vão conhecer da onde veio essa empresa, o que ela faz hoje e o que ela está pensando para o futuro, que tem muito a ver com essa obra que está aqui atrás de mim. Mas antes de continuar nesse episódio, não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar, que isso é muito importante para nós. Eu sou o engenheiro Antônio Cortes, vou apresentar isso aqui tudo para vocês hoje. Estou aqui com o Igor Rister, que é sócio administrador da Coproenco, junto com o Cleifer aqui, que faz toda a parte de engenharia, cálculo, também é sócio da empresa, e o Igor faz toda a parte comercial, orçamentos e a parte administrativa. Então os dois aqui formam um time perfeito para atendimento dos seus clientes. O Igor, eu conheço, sou um admirador do trabalho de vocês, vários clientes que nós temos na empresa hoje, vocês constroem as obras de projetos que nós fazemos, então sou um fã, admirador, e eu conheço em partes a história da Coproenco, porque eu ouço dos próprios clientes a história de vocês, de quando o seu tio veio há 40 anos atrás, aqui para a região sul do estado do Mato Grosso, começou a abrir a facão e a ferro e fogo, fazer obras aí dentro das fazendas, e com um serviço muito bem feito, foi ganhando uma carteira de clientes muito grande, que inclusive clientes que estão com vocês até hoje, e quando eu vou nas fazendas os caras contam, quando era o Beno, vinha aqui, construía e tal, e aí você acabou entrando depois nessa empresa e dando sequência no trabalho, né? Você pode contar aqui para o pessoal que está nos acompanhando um pouquinho dessa história aí, como é que foi essa história do seu tio vir para cá, qual que era a visão que ele tinha e como que você entrou no negócio posteriormente? Claro, então, Antônio, na verdade a empresa tem 42 anos, tá? Desde 1980 que ela está aqui no Mato Grosso.
Mas eu trabalhava, a empresa se originou no Paraná, perto de Pato Branco. Então lá meu tio trabalhava com treliças em madeira, na época o aço ainda não dominava o mercado, né? E aí eles eram conhecidos na região por vencer grandes vãos, em igrejas, obras galpão, obras concessionárias. Então ele tinha uma tecnologia que veio de fora, essa tecnologia. Exatamente, assim, ele aprendeu, em madeira. ele sempre dizia assim, eu aprendi com os alemãos da Alemanha, porque ele é alemão, de descendência alemã, mas ele trabalhou com os alemães que tinham vindo realmente da Alemanha, então ele aprendeu isso com os alemães da Alemanha. Então ele pegava, fazia uma estrutura em madeira, de arcos, e aí trouxe tecnologia para dentro do estado do Mato Grosso e na época era uma grande inovação, né? Exatamente. Quando ele veio aqui para o Mato Grosso, ele viu, em algumas viagens aqui, sabendo desse desenvolvimento que estava tendo aqui no Mato Grosso, o pessoal do Paraná comprando muita terra para cá e tal, ele veio ver como é que seria isso daí, né? E chegando aqui ele viu a oportunidade de trabalhar com armazéns, graneleiro, armazém para abrigo de máquina, coisas assim que atendesse o agro. E como não tinha ninguém na época que fizesse esse tipo de trabalho aqui na região, ele se destacou muito, né? Então já começou fazendo obra para Sementes Adriana, para Sementes Girassol, Sementes Petrovina. Então o pessoal aqui na Serra da Petrovina, aqui então, na assim, região. A gente era bem aquela época do pioneirismo aqui da região, que a gente tinha produtores saindo lá do sul, da região sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, migrando aqui para o estado do Mato Grosso. Aí eles tinham que começar fazendo do zero, abrindo área, não tinha estrutura e não tinha apoio. Então, não é que nem hoje você, por exemplo, você vai no mercado, você, dependendo da região que você está, você consegue escolher, comparar orçamentos de diferentes construtores. Não, aquela época era quem consegue nos atender. E aí veio o seu tio lá e falou, não, eu tenho a tecnologia, eu consigo atender vocês, eu tô junto. Foi o cara que acreditou lá no começo, porque muita gente falou, esses gaúchos aí são malucos, né? Se você vê as obras, tipo, hoje em dia, depois de 40 anos, obras em arcos, tu fala assim, como é que eles fizeram, já 40 anos atrás, todo em arco de madeira, então chega a ser em fazendas, as obras não funcionam até hoje. Eu fui esses dias, eu tava lá na J Basso, e aí nós entramos num armazém antigo lá, tinha uma estrutura, um arco em madeira, e eu falei assim, peraí, acho que eu sei de quem que é essa obra aqui. Aí os caras falaram, quem construiu isso aí foi o Beno da Coproenco. Exatamente. Então, na verdade, eram os 3 irmãos, né? O tio Beno, eles são meus tios, o Beno, o Lino e o Ivo. Um cuidava de projetos, o outro da parte comercial e o outro da execução das obras mesmo, né? Então, e aí a empresa, eles foram crescendo e desenvolvendo novas tecnologias, começaram a implementar com aço, né? Com estrutura em aço, com estrutura metálica e tal. É porque o pessoal hoje de casa olha a estrutura aqui, que é o comum hoje, né? Ver pré-moldado e estrutura em aço e nem imagina como é que é a estrutura em madeira, né? Exatamente. E na verdade você pega madeira, ela é um material tão resistente quanto, mas é um outro jeito de se fazer o negócio. Exatamente, né? Todo mais artesanal, é bem mais, né? Mais complicado do que fazer hoje, não tem a facilidade que o aço tem de fazer Porque hoje. esse aqui é um sistema, vamos dizer assim, um sistema rápido e industrializado. Mas vamos chegar, nós vamos chegar, já que nós vamos mostrar a obra. E aí o seu tio veio para cá, começou a atender esse pessoal. Então, e aí quando a empresa foi crescendo cada vez mais, né, vendo essas necessidades, outras necessidades no mercado do agronegócio, vamos dizer, então começou a implementar todo tipo de obra nas fazendas. E aí começou a fazer armazém de sementeiro, armazém graneleiro, abrigo para máquina. E aí, mas não tinha esse conhecimento todo como que era, né? Os próprios agricultores ainda não tinham esse conhecimento de como fazer um armazém defensivo. Exatamente, tinha que fazer. Então, muita coisa foi na base da experiência mesmo, da tentativa e erro. Vamos abrir uma janela aqui para ventilar assim, para poder fazer melhor, para resfriar melhor a semente. Vamos trabalhar com parede dupla. Hoje você vê um armazém climatizado, com placa isotérmica e tal, mas na época não existia isso, né? Então fazia com o que tinha. A própria mão de obra mesmo, no começo, veio toda lá do sul, sabe? Não tinha aqui para gente que trabalhasse com isso. Os equipamentos para levantar essa estrutura não existia, quer dizer, até existia, mas não tinha acesso a um caminhão muque. Então era feito todo com Tifor na época, que são esses... à mão, né? Colocavam uma estrutura de madeira treliçada com roldana e levantava no braço para poder fazer. Então
A Lá embaixo. produtividade era lá embaixo. Porque eu mas vejo- a qualidade sempre era... Hoje, por exemplo, tem o Cleifer aqui que é especialista em cálculo estrutural, tem toda uma equipe, mas naquela época eu acho que não tinha, né? Tipo assim, um orçamentista, um calculista, um especialista em cada área, na parte de industrialização, Na né? época, depois de um período, acho que chegou, deu um projetista, É, que depois, chegou, né? depois acabou contratando um engenheiro para poder prestar serviço também e desenvolver algumas coisas que eles não tinham a competência técnica de desenvolver, né? Então naquela época Mas, o é- tio tinha lá a tecnologia dele, então ele ia junto com os irmãos, né, ia atendendo várias fazendas, vários produtores, fazendo grandes obras, porque eu sei que ele fazia grandes Com barracões certeza, já com naquela certeza. época. E aí você era só um guri. Morava no sul. Em 1980 foi quando eu nasci, na verdade, né? Eles já estavam aqui começando, né? Então foi depois, quando eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu já imaginava que um dia eu viria aqui para Mato Grosso. Já tinha essa vontade. esse Eu sonho. fiz faculdade em Joinville, na mesma faculdade que o Cleifer, na Estadual de Santa Catarina. E aí, mas eu já tinha essa ideia de vir aqui para Mato Grosso, porque sabia que era uma região bem desenvolvida, assim, que no sentido de ter bastante frente de trabalho, né? O sul já estava bastante escasso os empregos de trabalho, né? Então, assim, eu sabia que aqui tinha muito mais oportunidades, né, para a gente desenvolver. Ele falou, tio, E aí temos na minha que arrumar um estágio formatura, aí. ele foi lá, ele já tinha vindo fazer uns estágios para cá. Na minha formatura ele convidou para vir trabalhar para ele. E aí eu fiquei trabalhando 12 anos aqui, 10 anos, desculpa, com ele. E aí depois de 10 anos, ele já com uma idade e tal, já cansado de tudo isso daí, ele queria ficar um pouquinho mais calmo, né, tocar a vida um pouco mais com mais tranquilidade, né? E aí eu acabei assumindo a construtora e foi quando eu chamei o Cleifer para ser meu sócio, né? É que eu imaginei que eu sozinho, tomando frente, apesar de ser engenheiro, a minha área sempre foi eu sempre gostei mais de vender as obras, de fazer o orçamento, de ir lá, de negociar, e precisava de alguém que pudesse calcular, executar, projetar, e assim, um grande amigo meu, a gente já se conhece desde a infância, da mesma cidade lá no Paraná, que é perto de Pato Branco. Depois a gente conviveu junto na faculdade. Depois, aqui no Mato Grosso também convivemos, ele veio para trabalhar numa outra empresa aqui. então você não estava morando e trabalhando em Santa Catarina quando você veio para cá? Então, depois que eu me formei e vim para cá. Certo. Então eu fiquei aqui, trabalhando numa empresa de Rondonópolis, trabalhei aqui durante 6 anos, 6 anos. Como calculista? Eu estava numa empresa de fundações aqui. Entendi. Para cá. Então era um pouco de toda a área de fundações. Aí acabei saindo dessa empresa e fui trabalhar numa empresa de São Paulo, mexi com parte de usina, depois eu mexi com parte de pavimentação. Rodei o Brasil inteiro, morei em Maceió, morei em São Paulo, interior de São Paulo, mexendo com pavimentação. E eu estava indo para a transposição do Rio São Francisco, numa outra obra, foi quando o Igor me ligou, né, falando da oportunidade de vir trabalhar aqui. E como eu já tinha morado aqui em Rondonópolis, sempre gostei da região. Vamos ser sócios aqui, vamos agarrar a construtora, vamos atender os Então a caras. gente voltou e estamos tocando aí até hoje. E tem muitas construtoras hoje que tem lá os donos, os sócios, que às vezes nem são engenheiros civis, e contratam uma equipe externa para fazer cálculo, planejamento, orçamento. E na verdade, que eu conheço dentro da estrutura da Coproenco, vocês se complementam bem, que o Igor é a parte de orçamento, relacionamento com o cliente comercial, então todo o cálculo financeiro ali, e você é a parte de cálculo estrutural e acho que planejamento geral da execução. Exatamente. Como a gente está lidando diretamente, né, com a estrutura, o planejamento, o projeto, então fica tudo fácil, né? A gente tem os encarregados e os subordinados que fazem parte do processo, mas a gente sempre está acompanhando dia a dia o que acontece em todas as obras. Então quer dizer, quando um cliente fecha com vocês, ele tem a confiança que ele está fechando com vocês. Exatamente. Com os donos. Não está fechando com uma equipe que ele não conhece, que vai estar lá na obra. Então mesmo que vocês não estão lá dentro da obra naquele momento, na verdade toda a equipe que está lá é os olhos de vocês, porque vocês sabem exatamente o que está acontecendo, né? Exatamente. Então eu acho que isso aí faz parte do sucesso que vocês são hoje. E aí, eu acho que foi um início de uma nova era para a Coproenco, eu imagino. Tinha lá o seu tio, que entendia muito de obra, que tinha o sistema dele, o jeito dele de se fazer, e aí chegaram vocês dois, formados em engenharia, com uma nova visão, vamos dizer assim, os sucessores da empresa, e saiu daqueles arcos de madeira para esse tipo de estrutura que a gente está vendo aqui, que é uma estrutura totalmente diferente, que exige cálculo diferente, processos diferentes, pessoas diferentes para executar, é uma visão totalmente nova. E aí vocês tiveram que passar por uma reestruturação, assim, dos clientes que já... Porque eu sei que vocês têm clientes que estão há 42 anos com vocês. E ainda hoje vocês estão fazendo obras para eles. E como é que foi essa adaptação? Se você pegar, por exemplo, chegar para uma Girassol, para uma Sementes Adriana, para uma turma mais antiga e falar assim, ó, agora
sou eu que estou tocando e o meu tio tá saindo? Foi gradativo? Foi de uma vez? Foi de uma maneira bem natural, na verdade, assim, sabe? Desde que eu cheguei aqui, meu tio sempre me levava junto nas negociações e sempre me levou para conversar, para conhecer os donos das obras. Então, por exemplo, quando eu chegava lá, por exemplo, lá na Sementes Adriana, hoje a Atos Sementes, meu tio tratava direto com o seu Odílio Balbinotti. Eu conheci o seu Odílio Balbinotti, depois o filho do seu Odílio Balbinotti filho. Então, depois nós conhecemos. Hoje o Cleifer trata com o Gregório, com a esposa dele. Então, assim, a coisa foi sempre bem natural, sabe? A gente nunca teve uma ruptura do tempo, assim, de agora em diante você vai tratar com ele. Não, foi sempre levando junto. Foi gradativo, então foi mostrando um bom trabalho, eles pegando trabalho. confiança, Exatamente. vendo que a empresa estava até melhorando os padrões, né? Exatamente, Cada vez mais. exatamente. E aí acho que é a confiança natural, né, do cliente. Exatamente. E o tempo vai passando, sempre procurando novas tecnologias, a empresa vai se modernizando, né? Com isso aumenta a produtividade e a gente consegue pegar um número maior de obras do que era no passado, né? Então equipamentos vão aumentando, tudo vai melhorando, então o processo construtivo vai aumentando cada vez mais e consegue fazer um maior número de obras. Tanto já chegou num ponto que nossa estrutura, que é uma estrutura já antiga, já não suportava mais a demanda, né? E os processos. E é por isso que a gente está aqui hoje. Vocês estão vendo essa obra enorme aqui atrás da gente. É uma nova era da construtora Coproenco, que eu acho que tem a capacidade de atender mais clientes, mantendo ou até melhorando os padrões que vocês já têm hoje, né? Então vocês têm uma estrutura que o atendimento começou a ficar tão grande, crescendo, começou a ficar pequena a estrutura de vocês e agora vocês estão com essa mega obra aqui, né? Qual que é a expectativa de vocês com a nova sede? Porque vão abandonar a sede antiga e vão vir com tudo para cá, né? Exatamente. Então aqui, para você ter uma ideia, aqui nós estamos montando a parte do escritório, Que fica aqui na vai frente. ficar aqui essa região toda aqui. Então toda a parte de engenharia, contabilidade, RH vai ser completo, vai ficar aqui dentro dessa área toda aqui. Vamos andando para lá para ver? Então toda a parte assim, atendimento com o cliente, relacionamento, parte de compras, administrativo, vocês dois vão ficar aqui na frente. Exatamente, toda a equipe de escritório toda vai ficar nessa parte central aqui, né? Certo. Aqui são quantos metros quadrados de escritório? Aqui são 650 aí alguma coisa, 650 metros mais ou menos. Vamos dar uma subidinha lá? Eu tô vendo aqui que toda a construção ela é num sistema pré-fabricado, industrializado, que traz maior agilidade. Tem muita gente que constrói na fazenda e muitas vezes conhece o sistema pré-moldado, que são esses pilares aqui, né, por exemplo, mas não tem conhecimento que isso aqui pode ser aplicado em obras como um escritório, alojamento, uma casa, por exemplo. Imagina assim, pré-moldado é para barracão. E vocês estão fazendo aqui uma obra de um escritório, que já é uma obra de um acabamento mais refinado, vamos dizer, administrativo, todo em pré-moldado. Então hoje dentro da empresa, como é que é a visão de vocês a respeito da integração de diferentes sistemas construtivos? Porque tem hora que vocês têm que fazer um negócio mais manualzão e tem hora que vocês têm que fazer mais industrializado e às vezes combinar os dois. Como é que é isso dentro da empresa hoje? Assim, basicamente assim, o sistema pré-moldado ele funciona muito bem quando você tem mais modulações, né? Ele se torna mais fácil de fazer. Mais modular. Mais modular. Por exemplo, o escritório aqui. Então ele vai ser um escritório que utilizou pilares pré-moldados em volta, alvenaria, e a parte interna todinha vai ser, a gente está para definir ainda o que vai ser o acabamento, se vai ser o drywall, ou como o divisório vai ser dividido, então alguns detalhes que independem do resto da estrutura. A gente pode fazer como mudar a qualquer momento. Então você está fazendo um sistema misto. Exatamente, um sistema misto. É quase como se fosse um barracão, né? Só que muda o que? O padrão de acabamento. Então um acabamento vai se tirar no acabamento de um barracão que não tem a necessidade de um escritório, né? Você está falando da parte de acabamento, de ter um acabamento mais refinado. Então a gente fala assim, um sistema pré-moldado aqui é um sistema um pouco mais rústico, mais bruto, né? Mais industrial. E aí é um sistema interno do escritório que vai ter um pouco mais refinado. Mas eu estou vendo que, por exemplo, esse aqui é um pilar pré-moldado que podemos dizer que é uma estrutura industrial, mas ele já tem um padrão de acabamento excelente. Sim. Então, isso daqui se replica em todas as obras de vocês, independente, por exemplo, vocês estão fazendo um escritório, um barracão, que seja bruto ou que seja mais de melhor acabamento, vocês já têm um padrão construtivo com excelência, né? Exatamente. Quando eu digo assim, a parte do padrão assim, de acabamento é o quê? Normalmente os barracões não tem um piso, um porcelanato, às vezes não é rebocado, tem muito tijolo à vista, então a parte desse tipo de acabamento. Agora, se a gente for deixar a obra
toda ela à vista, sem precisar rebocar, o padrão vai ser igual, entendeu? Então não tem necessidade de você rebocar tudo para esconder alguma coisa, não. É só fazer, pintar e tá pronto. Então você pega lá uma forma, você já tem umas formas diferenciadas, tem uma maneira de se fazer, de concretar, de sacar essa peça, de tratá-la depois, colocar, então o cara vai falar assim, eu quero um barracão industrial, como a gente está vendo aquele pedaço lá, são só os pilares e o telhado e tal, mesmo assim você vai entregar um padrão de acabamento bacana, exatamente. Só que é um padrão industrialzão. Exatamente. Então é o concreto e a metálica, mas tudo bem. Exatamente. A gente também trabalha com obras comerciais, né? Apesar do nosso foco ser o agro, a gente acaba fornecendo muita estrutura, fabrica e monta a estrutura para algumas, por exemplo, concessionárias, a John Deere em Primavera, do grupo Iguaçu Máquinas, aqui na cidade nós fazemos a Casa das Baterias, algumas coisas nesse sentido, assim, a Iveco, que é uma concessionária aqui da cidade também, a gente faz bastante esse tipo de estrutura, sabe? Erguer a estrutura pré-fabricada, e montada para o pessoal, e isso a gente não acaba não mexendo muito com a parte de acabamento, que não é o nosso foco mesmo, a parte de acabamento, né? Então, mas em fazenda a gente pega para a obra do início ao fim, né? Dentro do business de vocês hoje, então, vamos falar assim, o grupo Coproenco hoje, qual que é o foco de atendimento? Por exemplo, quantos por cento ou qual que é o tamanho que representa para vocês do agro? O que é comercial? Quais são as obras o que o cliente que chega na Coproenco hoje pode esperar de vocês? Cara, falar a verdade, 98% deve ser agro, sabe? Mas assim, acaba envolvendo tudo que envolve parte de pré-moldados e estrutura metálica. Então, independente do que for, a gente consegue atender, entendeu? Mas hoje a nossa carteira e os clientes que estão rodando as obras nos últimos 2 anos, a maioria tem sido voltada para o agro, né? Faz outras obras também no meio, mas como a gente falou, às vezes até a estrutura que a gente tinha, não tinha como atender outros clientes. Aí a gente tomou a decisão, né, de ter que expandir e estar implementando a fábrica para poder atender mais obras ao mesmo tempo, e todos com qualidade. Diferentes ramos também. E né? Você pega assim, por exemplo, nós fomos lá em Aripuanã, na unidade da Girassol Agrícola, que eles estão implantando lá, uma fazenda de pecuária está sendo transformada em lavoura, né? E acompanhamos toda a obra de vocês lá, filmamos, mostramos tudo e eu percebi que é o seguinte, é uma fazenda de difícil acesso, uma logística complicada, são 250 km para entrar, foi uma obra que de terraplanagem até entrega em torno de 8 meses, então coisa extremamente rápida e ao mesmo tempo assim, eu percebi durante o andar da obra que vocês não, por mais que o foco de vocês seja a parte mais industrial, mais bruta, vocês têm a capacidade de entregar o que o cliente precisar, então fala assim, estou fazendo lá a oficina de máquinas, a garagem de máquinas, aí só que tem a oficina, que tem almoxarifado, que tem a parte de atendimento tal, que é como a gente está vendo aqui, por exemplo, esse barracão aqui de vocês, então vocês pegam e assumem a bronca, então fala assim pro cliente, não, logística é complicada, a fazenda é longe e tal, mas não vou te deixar na mão, eu vou fazer o barracão para você, mas porque às vezes você poderia até falar assim... pegar o filé mignon e entregar... Vou botar os pilares, vou botar a estrutura e vou vazar. Não, vou assumir a bronca e vou entregar o que você precisar. O negócio nosso é entregar uma solução para o cliente, né? Então é sempre isso. O cliente nos procura, ele precisa tem que resolver uma situação lá. Então a gente vai lá e resolve a situação do cara. Vai precisar fazer a guarita, vai precisar fazer a casa de convívio dos caminhoneiros, a gente vai lá e faz. Até porque, por exemplo, uma obra dessas aí, que daqui de Rondonópolis dá mais de 1.600 km, 250 de chão. Então, assim, o pessoal daqui não ia querer mandar 3, 4 construtoras para ir lá trabalhar nisso daqui. Prefere pegar uma construtora só, que já tem uma confiança. E a parceria, de 42 anos de parceria. Essa obra, por exemplo, foi um desafio grande. A obra em si, ela não tem um segredo, porque é o que a gente está acostumado a fazer. O maior segredo, você participou muito disso, várias reuniões a gente já fez, né? É a logística, que acho que o principal objetivo de uma obra dessa é você fazer a logística funcionar, que foi um desafio bem grande. Né? E a logística em si, muita gente acha que é só porque é longe da cidade que é complicado, mas muitas vezes, por exemplo, a outra obra que a gente foi lá, filmou e acompanhou de vocês, a unidade de beneficiamento de sementes da Girassol lá em São Desidério, na Bahia, que foi construída também num prazo recorde, e ela está na beira do asfalto, então não tem estrada de chão, mas também você tem que ir lá, mandar uma equipe procurar fornecedor de material,
às vezes precisa de uma concretagem de alguma coisa, e às vezes você não está com a usina lá, você precisa trazer concreto, você precisa de um aluguel de uma mini retro, você precisa de uma série de coisas. Então, assim, a logística também é complicada. Também, né? E aí, ao mesmo tempo, então vocês têm que se desdobrar com a equipe de vocês e puxar, terceirizar, então vocês fazem uma administração completa do negócio. Não, assumir a bucha, eu vou entregar para vocês, porque vocês são parceiros, são clientes e a gente tem que fazer o negócio. Né? É isso aí. A gente assume tudo, né? Toda parte que for necessário, todo o material, toda a mão de obra, todos os equipamentos, é tudo por Então nossa não vai conta, acontecer, o cliente não vai acontecer dele falar assim, não, tá cobrando na fazenda, você fala assim, não, eu vou fazer, mas você arruma o concreto aí porque eu não consegui arrumar. Não, vocês Inclusive, você recorda, em Aripuanã, a gente tinha um desafio muito grande que era levar a pedra, a areia e o cimento tudo para a obra, até porque lá a chuva né, começa em dezembro, até abril não entra e não sai da fazenda, de dezembro Aí vocês tiveram que montar uma usina de concreto lá. Então, assim, nessa situação ficava mais caro o transporte dos materiais do que o material em si. Mas é coisa que faz parte do dia a dia e a gente vai lá e resolve como tem que ser feito. Assume a bucha e resolve, né? Isso aí. A intenção é o quê? É deixar o cliente tranquilo, entendeu? É nós assumir e saber que ele vai receber o que ele comprou, né? Eu acho que assim, cada um no seu quadrado, né? O agricultor já tem que pensar na colheita, já tem que pensar no plantio, já tem que pensar no defensivo e tudo mais. Então, assim, essa é uma coisa a menos que ele tem que pensar, sabe? A construção, deixa que a gente resolve. Cortes, estamos aqui na fazenda, né, Vale dos Sonhos, aqui na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Nós estamos aí com a nossa represa, né? Hoje nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente? Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde? Israel. Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então são especialistas em irrigação. Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti. É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar? TOTOS, o melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização. Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades, você consegue junto com o pessoal da TOTOS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio. Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento, construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda, você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções. Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro. É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa? E a gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Audax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis. É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Audax Capital. E também, se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax. Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder. Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura a Conteflex para produtos a granéis. E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. Se você precisar construir uma mega unidade armazenadora na sua fazenda, ou como a gente falou aqui nesse episódio, né, que é montar um centro de distribuição de forma planejada e organizada, né, contrate o pessoal da Coproenco.
É isso aí. E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda, quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia. É isso aí, você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação, procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema. No Brasil inteiro, é isso aí. Então o cliente hoje ele chega lá na Coproenco. Vamos dizer que eu sou um produtor, eu quero fazer lá uma fabriquinha de ração, barracão 30x40, uma basezinha para um silo elevado lá de 6.000 saca e um escritóriozinho administrativo dentro do barracão lá só para colocar umas mesas e tal. O Coproenco faz? Faz, claro. Preciso fazer a base da balança para fazer os caminhões que vão levar os produtos? Faz, com Coproenco certeza. faz. Preciso fazer o posto de abastecimento que vai abastecer o caminhão? Tudo. Faz. Faz. Aí agora saí, virei um produtor gigante, quero fazer uma unidade de 2,5 milhões de armazenagem de saca com um barracão, com um silo de 350.000 saca, base e tal. Com certeza. O Coproenco também faz. Sempre faz. Então hoje vocês, vamos dizer que vocês são uma empresa de solução completa para o agronegócio. Exatamente. E vocês têm eu acho que vocês nasceram, vamos dizer assim, dentro do estado do Mato Grosso, atendendo o pessoal aqui, mas já acompanhei várias obras de clientes de vocês que estão em outros estados. Então hoje o cliente ele também pode falar assim, eu quero fazer uma obra fora do estado de Mato Grosso, vocês se organizam lá e fazem também. Vocês têm equipe para isso? Tem, a gente tem obra. Claro que desde lá, quando a consultora se formou lá no Sul, né, foi fundada no Sul, e de lá para cá, então a gente tem obra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, eu já estava aqui quando eu fiz obra em São Paulo. Nós Rondônia. aqui juntos já fizemos obras em Rondônia, já fizemos obra na Bahia, já fizemos obra no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, assim, distância não é nenhum problema para nós, sabe? A questão é viabilizar para ambas as partes, tanto para nós quanto para o cliente. Sendo viável, a gente vai onde tiver trabalho. Perfeito. E para o pessoal que está em casa aí, que não conhece a Coproenco ainda, em dimensões e números, mais ou menos, o que é a Coproenco hoje? Primeiro, qual que é o tamanho dessa sede aqui que vocês estão construindo? Quantos colaboradores? Quantas obras você tem simultaneamente? Qual que é a capacidade de atendimento de vocês hoje? Hoje, essa área aqui ela tem 12 mil metros quadrados, O terreno? o terreno, né, a área de terreno. O escritório vai ter uns 650 metros, mais ou menos. A parte do barracão, da parte de produção, tem 3.600 metros, que ele vai ser dividido em duas partes, praticamente a parte de concreto, né, pré-moldado, e a parte de estouro metálico. Essa parte fechada aqui já é a parte de almoxarifado, a parte de materiais e tudo mais. E hoje... Aí vocês vão ter equipamentos, por exemplo, ponte rolante, misturadora e tal, e aí você faz um sistema de produção, né? Exatamente. Então aqui, por exemplo, na parte de concreto, que é aquela parte de lá, vai ter aqui misturador de concreto, todo automatizado. Então a gente abastece essa parte, que é a parte onde vai ser a parte do concreto pré-moldado, a usina é um misturador todo eletrônico, né? Então a parte de traço é tudo automatizado. Então não tem problema com errar traço, sai tudo Com laboratório. Então né? vocês têm um controle industrial, né? Exatamente. E tem toda uma linha de produção, né? Desde a hora que chega o aço, dobra de aço, para que obra que vai, para onde que vai, o que vai fazer, concreto que vai. Então tem todo um sistema já planejado aqui para quê? Para aumentar a produtividade, aumentar a qualidade e poder atender o cliente como, né? E assim, eu acho que tem uma grande vantagem nesse processo que vocês fazem aqui, que, por exemplo, independente de onde a obra esteja sendo executada, todos os principais elementos estruturais e que vão dar a longevidade, a resistência que a obra precisa, está aqui debaixo do nariz de vocês. Exatamente. Então você sai da tua mesa, você vai lá e dá uma olhada na forma de concreto, dá uma olhada na armadura, vê os testes de resistência, vocês estão em cima do laboratório, então vocês têm a capacidade de conferir se está tudo certo, né? Então, dependendo da logística que você tem que mandar uma equipe para uma fazenda, para outra, para outra diferente de aqui na cidade, você ter 7 obras na mesma rua, né? Hoje, nós assim, o corpo técnico, o escritório em geral, a parte de escritório, está em torno de umas 25 pessoas hoje, né? A parte de escritório. Aí temos a parte de fábrica, que então é um pessoal que já fica quase não vai para a obra, o pessoal que fica dentro da fábrica, então tem as equipes de concreto, tem a equipe de carpintaria, tem a equipe de metálica, daí aqui em torno de umas 30 pessoas que trabalham aqui, e o pessoal de obra. Então nós temos os encarregados das obras, né?
e com as suas equipes. Hoje nós estamos com 4 equipes, a gente chama as equipes principais, né? E isso, num todo, hoje nós estamos com 140 funcionários, mais ou menos. 140 Isso aí varia, às vezes chega até 200 funcionários, às vezes diminui um pouco, que nem você falou, dependendo da época. Acho que assim, o importante é o seguinte, quanto mais profissionalizado e mais industrializado é o seu sistema e mais eficiente é a sua equipe, mais enxuta o seu negócio também. Exatamente. Porque é um grande problema, por exemplo, você fala assim, não, eu vou contratar um corpo de 30, 40, 50 engenheiros, vai me resolver aqui porque eu tô com um monte de obra, aí passa 2, 3 meses, você finaliza 4, 5 obras, aí às vezes tem um vazio ali de uns 60 dias para você iniciar outras obras, e aí você faz o quê com um corpo técnico de 20 engenheiros sobrando, né? Então você tem que estar, eu imagino, sempre com os processos bem alinhados, né? Exatamente, é sempre um desafio. A gente sempre tem que estar, tipo, não adianta você querer abraçar o mundo todo, né? A gente sempre a gente conversa sobre as obras que aparecem todas, né? Sempre atender o cliente de uma forma que a gente não consiga entregar as obras no prazo. Não adianta ele pegar 5, 6, 10 obras e sair atropelando tudo, fazer tudo de qualquer jeito, não. A gente vai pegar, então, 2 bem feitas, 3 bem feitas, 4 bem feitas, do que pegar 10, 15 obras e fazer por fazer. Então, isso a gente nunca partimos para esse lado, né? Você foi sempre... A ideia é sempre personalizar bastante o atendimento, né? Tratar com cada cliente em cada obra, deixar ele satisfeito, ter um pós-venda, ir lá, ver se ficou tudo direitinho. Então, assim, se a gente tenta atender, claro, sempre ter bastante obra, mas sempre com esse cuidado de não se perder, né? De começar a perder o contato direto com cada obra, com cada... deixar na mão, às vezes, de alguém que a gente não seja um de nós, ou que esteja lá mesmo vendo, passando pelo nosso cliente. E assim, eu que estou olhando de fora a construtora, sou um cliente que estou chegando lá. Vocês têm uma carteira de clientes que já confia em vocês, já conhece o trabalho, e ao mesmo tempo vocês têm aqueles clientes que estão entrando agora e que não conhecem ainda, apesar de muitas vezes já ter visto obras que vocês já executaram. Então eu imagino assim que vocês já conseguem instantaneamente transferir uma confiabilidade no negócio quando vocês mostram os clientes que estão há 42 anos, vocês fizeram a obra deles e nessa semana passada ou nesse mês você acabou de entregar uma nova obra para ele, né? Como é que vocês trazem esse cliente para dentro e mostram para ele que eles realmente podem confiar no trabalho de vocês? Assim, a gente percebe que os nossos clientes são dos nossos maiores promotores de venda, sabe? É muita indicação, porque assim, hoje a gente fica muito feliz em falar que a gente não consegue atender todas as obras que chegam até nós, porque são muitas obras, a gente não tem ainda, não consegue atender todo mundo, né? Mas assim, os clientes mesmo falam para os amigos, que falam para outros amigos, você tem que fazer com eles, porque você não vai se incomodar, porque eles vão entregar no prazo, porque a obra é de qualidade. Então isso que nos agrada muito, a gente é muito feliz com isso, porque eu tenho bem pouco trabalho em vender a obra, ela já vem praticamente comprada, sabe? Então assim, eles já vêm por uma indicação, já sabem que a gente faz uma obra, que a gente tem esse compromisso com o cliente, né? Então isso é uma que facilitou muito. Eu agradeço muito aos fundadores da construtora, que sempre, o seu Bento, o seu Lino, o seu Ivo, que sempre mantiveram esse padrão de qualidade e tal. E hoje a gente está usufruindo disso aí, mantendo e melhorando ainda mais. Tem alguns clientes, muitas vezes, que eu sequer cheguei a ver, passando por uma obra nossa, aqui nas Sementes Bom Jesus. Eles passaram ali, viram a obra, ligaram, o pessoal da Bom Jesus mostrou a obra para eles. Eles gostaram, chegaram no Mato Grosso do Sul, me ligaram, falaram como queria a obra, eu fiz os orçamentos, mandei para ele, fechamos a obra tudo por telefone, muitas vezes eu queria ir para lá, eles estavam muito corridos e não puderam e tal. Resumindo, a gente acabou a obra, terminamos, eu fui conhecer eles no final da obra já, quando eles vieram me agradecer, muito felizes com tudo que aconteceu, que realmente a gente superou as expectativas deles. Então assim, eu acho que os nossos clientes falam por nós, eu não sou eu que não gosto de falar demais, porque os próprios clientes já falam muito, então a gente agradece muito isso aí. Isso aí, imagina o nível de satisfação que vocês têm quando vocês começam a obra, passa por todo aquele estresse do dia a dia, de às vezes atraso de alguma coisa, imprevistos dentro da própria obra, e chega no final, o cliente está feliz, vocês vão comer o churrasco com o cara ainda fala bem de vocês e promove uma venda para um novo cliente. Então isso daí eu acho que é o que vale ouro, né? Olha, eu acho que
deu para o pessoal em casa aí entender muito bem como uma construtora que está há tanto tempo dentro do agronegócio funciona, quais são os desafios para se trabalhar com agronegócio. A gente recebe todos os dias muitas pessoas falando, porra, cara, que desafio, como é que a gente faz para entrar no agronegócio? Não é fácil, a gente sabe, vocês têm 42 anos aí de experiência ralando, suando a camisa de muita gente trabalhando, então a gente sabe que realmente o agronegócio ele é desafiador, mas tendo vontade de trabalhar e tendo gente especializada para atender, vocês conseguem fazer realmente bom trabalho. Então, pessoal, se vocês forem construir dentro do agronegócio, vocês têm que procurar quem entende, e esses caras aqui estão há 42 anos no mercado fazendo obras excelentes. É a construtora Coproenco. Cleifer, você tem um recado final aí para o pessoal que está te acompanhando, que está em casa e que quer construir com vocês? Quero dizer que a gente está de portas abertas para receber, né, entrar em contato com a gente, né? Agradecer você também, né, por sempre estar junto com a gente, sempre nos apoiando também e divulgando nosso trabalho, né? E é isso aí. Então, estamos à disposição. Eu agradeço aí o tempo de vocês, Igor, Cleifer. Tenho certeza que a gente ainda vai mostrar muito material de construção no agronegócio e muito das obras que vocês fizeram, porque são obras espetaculares, elas são bonitas por si só, então não precisa nem fazer produção. A gente só filma, põe lá, não precisa nem de edição, já está bonito já. Pessoal, se vocês acompanharam o episódio até aqui, não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? Às vezes tem gente interessada em construir, estamos aqui mostrando os caras que podem construir com confiança para vocês. Cleifer, muito obrigado mais uma vez e realmente assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Antônio, obrigado. Vamos mandar aqui um abraço para a turma que está em casa. Um abraço.